Vereadora professora Elma, com tempo de 10 minutos ainda no grande expediente, com direito à parte. Cumprimento a mesa, o senhor presidente Augusto Agra, a todos aqui presentes, comunidade em geral e que nos assiste pelas redes sociais. Senhoras e senhores, cidadãos e cidadãos colinenses. Hoje me apresento diante de vocês com a responsabilidade de esclarecer a verdade do meu rompimento com a base do prefeito e os acontecimentos que me levaram a essa decisão. Meu objetivo é demonstrar que é possível atuar com coragem, ética, empoderamento, mesmo diante das adversidades políticas mais complexas. A nossa parceria, senhor presidente, começou na primeira campanha do gestor, como também o vice-presidente Choquito, que eu fui convidada várias vezes para estar como vice do prefeito. E no dia da convenção do PL, ele esteve em minha residência mais uma vez, insistindo. Eu, naquele momento, senhor presidente, eu estava aposentada, já tranquila com a minha vida profissional, sem interesse em me envolver em atividades políticas, mas diante da insistência dele, que ele retornou na minha casa juntamente com o doutor Jean, e o meu esposo, o doutor Norberto, sempre acompanhou o prefeito, as decisões do prefeito, acreditava muito no projeto dele e me incentivou a aceitar. Norberto estava em Conceição do Araguaia, né, amor? Eu liguei para ele, falei, Norberto, e aí? O Casarinho está insistindo tanto aqui, vamos nessa luta. Foi onde eu me dispus a estar como vice. Ao registrar, então, ficou o PSC coligando com o PL. Eu era presidente do PSC. Ao registrar a minha candidatura, fui surpreendida com a informação que estava inelegível, devido a uma pendência eleitoral antiga. Apesar do impacto emocional, protocolamos recursos e continuamos a nossa campanha. Mantivemos o trabalho junto à população, visitando residências, ouvindo demandas, relato de vidas e expectativa. A maior parte dessas reuniões aconteceu em minha residência e transformou em um espaço de debate, acolhimento e articulação de propostas. Até ouvi o Juna da Terra Foz, que também acompanhou nós naquele momento. Faltando apenas 15 dias para a eleição, a decisão judicial confirmou minha inelegibilidade, impedindo-me de concorrer formalmente como vice-prefeita. Nesse momento, ainda presidindo o PSC, indiquei o Francisco do Cacau como candidato a vice. E assim assumi o compromisso com o povo, caso fôssemos vitoriosos, eu assumiria a Secretaria da Assistência Social, cargo de alta responsabilidade, tradicionalmente ocupado pela primeira-dama de muitos municípios. Assumir a Secretaria da Assistência Social exigiu planejamento, visão e estratégia e intensa dedicação, lidando com várias áreas sensíveis, recursos humanos limitados e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Inicialmente, havia apenas 3 profissionais de carreira e uma assistente social concursada, insuficientes para atender as demandas da população. Junto ao prefeito, iniciamos a seleção de profissionais de diferentes segmentos, sem distinção partidária, priorizando eficiência, competência técnica e atendimento humanizado. Recebemos a secretaria com recurso em caixa, senhor presidente, graças a Deus. Trabalhei incansavelmente para estruturar a pasta, implementar melhorias, reformar prédios, adquirir equipamentos, renovar a frota e garantir recursos essenciais, sempre com a gestão responsável
e transparente. Um ano depois das eleições municipais de 2024, decidi candidatar-me a vereadora, pois percebi que a vulnerabilidade social do município exigia não apenas atuação administrativa, mas participação efetiva na formulação de políticas públicas. Nesse período, eu e o gestor convidamos Ludmila Maione para assumir a secretaria, função que desempenhou com competência e comprometimento, fortalecendo a pasta. Quando fui eleita vereadora, mantivemos o acordo de que a Ludmila permaneceria à frente da secretaria, garantindo continuidade dos projetos e respeitando os compromissos firmados. No início da minha atuação como vereadora, não enfrentei desafios em relação à composição da Câmara. Acreditava que teríamos uma gestão viável e respeitosa com o gestor. Ele sempre teve um temperamento forte, mas, inicialmente, havia muito respeito mútuo. No entanto, a situação mudou. Após o episódio envolvendo a vereadora Nayara Miranda e, posteriormente, o vereador Marco Júnior, quando passei a ser pressionada a realizar discursos de ataque contra determinados parlamentares, sem qualquer justificativa. Mesmo discordando da posição do gestor, em que minha avaliação estava equivocada e ultrapassava os limites legais, impondo condutas que violavam frontalmente os direitos e prerrogativas dos parlamentares. Fui alvo de constante pressão e desgaste. O gestor sempre me pedia para utilizar a tribuna da Câmara em tom ofensivo. Essa exigência não apenas feriu minha consciência, como desrespeitou a minha autonomia e a dignidade dos vereadores, que devem exercer livremente seu mandato, sem sofrer perseguições ou constrangimento do Poder Executivo. Minha recusa não se tratou de mero ato resistencial pessoal, mas de afirmação de que a vida pública deve ser pautada em princípios éticos, constitucionais e legais, e não em interesses individuais ou práticas de intimidação. Pouco depois desse episódio de pressão na Câmara, uma nova situação desafiadora ocorreu na Secretaria da Assistência Social. Ludmila, que havia se afastado temporariamente por ter acabado de ganhar um bebê, em um momento de extrema fragilidade e importância familiar, soube por terceiros que não retornaria mais por cargo como secretária. O gestor não teve sequer a consideração mínima de comunicá-la pessoalmente, desrespeitando um acordo previamente firmado e ignorado por sua dedicação, competência e direitos legais como servidora. Essa atitude evidenciou a afronta ética administrativa e a legislação que protege a continuidade e a dignidade do servidor público. Inclusive, em determinado momento, cheguei a ligar para o gestor de forma educada, na tentativa de manter um diálogo. Para minha surpresa, ele afirmou: você não me defende na tribuna, então, por isso, eu vou mandar a Ludmila embora. Essa colocação deixou evidente que não se tratava de um debate administrativo, mas de pressão política, algo que jamais aceitei compactuar. Argumentei sobre a competência da Ludmila, que inclusive auxiliou em reuniões de campanha do prefeito, mas a decisão dele prevaleceu. Posteriormente, Ludmila foi formalmente colocada de licença maternidade até dezembro e outro nome assumiu a secretaria. Durante esse período, enfrentei ameaças diretas e tentativa de coerção política. Recebi áudios exigindo condutas contrárias à ética, pressão para decisões inadequadas e xingamento.
Fui acusada de traição, mesmo quando as minhas ações estavam orientadas pelo compromisso com a população. A nova administração da secretaria iniciou perseguição e difamação contra os funcionários e contra a minha pessoa, levando 4 profissionais a solicitar exoneração, por não se sentirem protegidas ou valorizadas. Houve ainda tentativa de constrangimento, com uma orientação do prefeito para que a servidora Fabrícia fosse induzida a realizar manifestação na minha porta, com cartaz, tá? Sob a condição de assegurar sua permanência na função. Importa registrar que até então a servidora exercia a função de diretora da Casa Lar, com um valor de R$ 4.000, porém foi oferecido pela secretária R$ 1.800, porque ela tinha que adquirir confiança do prefeito. Né, Fabrícia? Está aí, né? Para não dizer que eu estou mentindo. Sua qualificação foi totalmente desconsiderada, evidenciando que a real intenção não era compatibilizar a função, mas rebaixar seu padrão remuneratório e, por consequência, fragilizá-la. Ainda assim, diante de tais práticas desleais e atentatórias à legalidade, mantive-me firme na ética, na integridade e no compromisso com a responsabilidade pública. Após todos esses... Me dá um prazinho, né, presidente, para finalizar? Cede. Sim, concedido o prazo para finalizar, vereadora. Após todos esses acontecimentos, tornou-se evidente: não faço mais parte da base política do gestor. Meu rompimento não é pessoal, é ético, é institucional. Encerro esse ciclo com convicção. Minha lealdade está ao povo de Colinas, com a verdade, a justiça e não com interesses pessoais ou pressões políticas. Minha trajetória demonstra que é possível atuar com ética, responsabilidade e empoderamento feminino na política, resistindo à pressão, mantendo a integridade e assegurando que o trabalho social e público sempre priorizado. Estou aqui para reafirmar meu compromisso com o povo de Colinas, atuar com transparência, ética e responsabilidade, defender aqueles que necessitam e garantir que as políticas públicas sirvam à população e não a interesses pessoais ou políticos. Olhando para o futuro, seguirei trabalhando com determinação, pautada na justiça social, no fortalecimento das instituições e na construção de uma Colina mais justa e humana e inclusiva. Não permitirei jamais que me calem, que me induzam a um fantoche de interesses alheios. A mulher merece respeito, e esse respeito começa em mim, na minha firmeza, na minha dignidade. Não aceitarei jamais atitudes injustas que diminuam a minha voz ou a de qualquer outra pessoa. Cada ataque, cada tentativa de me fragilizar só fortalece minha coragem e minha determinação. Minha missão é transformar dedicação em resultados concretos, desafio em soluções, integridade e confiança. Colinas terá em mim uma mulher que não se curva, que não se silencia, que não se vende. Uma mulher que exige respeito, que defende princípios, que garante justiça e que luta com coragem, transparência e responsabilidade, com um futuro digno, igualitário e humano para todos. Muito obrigada. Só para isso, à vontade. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Augusto Agra, demais vereadores e comunidade aqui presente. Eu quero deixar registrada a minha solidariedade à vereadora professora Elma. Sei que esse não é um momento fácil para ela, assim como não foi para mim, quando eu precisei me posicionar diante das perseguições, ameaças e ataques que sofri por parte do prefeito, e não foram poucos. Quando lá atrás eu denunciei essas práticas, muitos tentaram desqualificar a minha fala, dizendo que era mimimi, sensacionalismo ou até mesmo vitimismo barato, né, vereador Joquito? Mas o tempo provou a verdade. Hoje, a dor da vereadora Elma demonstra que não se tratava de exagero da minha parte, e sim de um método de intimidação,
e perseguição política que este governo municipal insiste em praticar contra quem ousar pensar diferente. E não é apenas a vereadora Elma. Antes dela e antes de mim, tivemos também a dona Maria Helena e outras mulheres que sofreram pela simples coragem de se posicionar. Nós temos vídeos gravados, registrados em rede social com relatos de mulheres que também passaram por isso. O que está em jogo aqui não é vaidade política, mas sim a dignidade, o respeito e a liberdade de atuação dessa Casa de Leis. E vocês viram o relato da vereadora. Infelizmente, essa prática de perseguição não atinge apenas vereadores. O município de Colinas tem perdido profissionais sérias, competentes e de qualidade, justamente por conta desse mesmo jogo político mesquinho, que coloca interesses pessoais acima do bem da nossa cidade. E cada vez que uma profissional de valor vai embora, quem perde, gente, é a população. Por isso eu reafirmo, nós não aceitaremos que nos calem. Não aceitaremos que a violência política de gênero e a perseguição se normalizem em nosso município. Somos vereadoras, somos representantes do povo e não abriremos mão do nosso direito de exercer o mandato com independência e respeito. Que esse episódio, vereadora Elma, sirva para mostrar à sociedade que a nossa luta é séria, é justa e é necessária. Eu quero aproveitar esse expediente também para falar de outros pontos. Eu quero comentar aqui um episódio lamentável que circulou em um portal de notícias, um vídeo gravado dentro do hospital municipal, em que o prefeito, em vez de acolher, orientar e liderar com serenidade, preferiu expor, constranger e repreender servidores diante de pacientes que aguardavam atendimento. O que não apareceu no vídeo, mas que eu busquei me informar, é que enquanto ele fazia esse palanque político na recepção, uma criança em estado crítico era atendida no interior do hospital, vítima de um grave acidente. Ou seja, a equipe de saúde estava mobilizada em um atendimento emergencial. E todos nós sabemos, em saúde, a vida deve estar sempre em primeiro lugar. Mas o prefeito optou por importunar servidores que, mesmo sobrecarregados, se dedicam diariamente ao máximo. Os profissionais do hospital conhecem como ninguém as dificuldades internas e, com responsabilidade, não expõe publicamente a falta de gestão. Aí vem o gestor e faz ceninha. Todo aquele teatro para as câmeras. Isso não é liderança. Líder não expõe, líder apoia, dá condições, respeita e motiva a sua equipe. Outro ponto que eu preciso destacar foi levantado recentemente pelo jornalista Kleber Toledo, a quem admiro pela seriedade. Ele registrou em seu comentário político a façanha do prefeito Casarim, perder 6 dos 9 vereadores que o ajudaram a se eleger. Sim, ajudaram o prefeito a se eleger, não o contrário, tá? Hoje, restam apenas 3 vereadores em sua base, dos 13 que compõem esta casa. Isto mostra de forma clara que não se trata de uma questão pessoal, mas de uma condução política desastrosa, marcada por perseguições, retaliações e ausência de diálogo. E Kleber Toledo foi muito feliz ao dizer: vereador que não tem autonomia não tem dignidade. O que temos visto em Colinas é um prefeito que tenta cercear a atuação dos vereadores, como se essa casa tivesse que ser um simples puxadinho do executivo. Mas não somos. Fomos eleitos pelo povo, com mandatos legítimos para fiscalizar e legislar. Dignidade para nós é não nos curvarmos ao autoritarismo. Tem cidade que só tem Câmara, mas Colinas tem poder legislativo. O prefeito quer que aqui tenha só uma Câmara, um puxadinho do Executivo, mas não vai ser assim. Porque nós temos vereadores aqui para lutar e representar as demandas do nosso povo com liberdade e dignidade. Aqui eu faço uma reflexão maior. O prefeito de uma cidade não é o dono dela. Ele foi eleito para administrar. E para isso, é limitado por regras jurídicas e pelos princípios da administração pública. E hoje destaco 5 deles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora eu pergunto, será que os últimos escândalos envolvendo o gestor respeitam esses princípios básicos? A resposta é clara para todos nós.
Também preciso alertar a população colinense sobre a atuação das milícias digitais ligadas ao gestor. Temos sido alvo de uma campanha sistemática de difamação e fake news, que tenta distorcer a realidade e manipular a opinião pública contra o poder legislativo. Inventam mentiras como a de que os vereadores saíram da base porque queriam se vender. Isso é uma afronta não apenas a nós, vereadores, mas à inteligência do povo. Outra distorção absurda é afirmar que vereadores querem tirar dinheiro da educação para a Câmara. Isso é falso. O que ocorre é que a Constituição determina que o cálculo do 10º da Câmara tem como base a arrecadação municipal, incluindo o Fundeb. Mas o Fundeb não é retirado da educação para a Câmara. Ele é apenas base de cálculo, como em todos os municípios do Brasil. O prefeito, de forma desonesta, manipula essa informação para tentar jogar os colinenses contra a Casa de Leis. Meus amigos, esse tipo de prática não constrói cidade. Atacar vereadores, perseguir servidores, dizer que não tem medo do TCE, que não teme o Ministério Público, que não teme o Judiciário, os processos que estão lá, retaliar aliados e distorcer a verdade não é governar, é manipular. E Colinas não merece isso. Nós, vereadores de oposição e de reconstrução da política séria em Colinas, estamos aqui para fiscalizar, propor e defender o povo. Permitir que um prefeito faça o que quiser com o município é concordar com uma ditadura disfarçada. Nossa responsabilidade é com a verdade, com o equilíbrio, com a documentação, com a democracia e com o futuro dessa cidade. Estamos aqui pelo nosso povo e não nos calaremos diante de ataques, perseguições ou mentiras. São essas as minhas palavras, presidente. O meu muito obrigada. Presidente, cumprimento a todos novamente. Presidente, estou subindo essa tribuna para dizer com muito carinho o grande respeito que eu tenho pelo gestor dessa cidade. Prefeito Casarim, a quem tem feito muito por essa cidade. Prefeito Casarim é um exemplo de gestão. Enquanto em muitas outras gestões a gente discutia a quantidade de carro que levava pessoas para Araguaína, hoje nós temos sobrando. Ainda tem, sim, dificuldades, como bem apresentou a vereadora Daiane aqui nessa tribuna. Algumas dificuldades que ainda vai ter e sempre vai ter. E eu acredito que o aperfeiçoamento vem justamente disso. É um apontamento de um vereador, seja ele da base, seja ele da oposição, porque isso se faz necessário para que a política ande. Mas quero declarar, sim, o meu apoio a um prefeito que tem 93% de aprovação dentro dessa cidade. E vou caminhar com ele. Vou caminhar com ele, vou caminhar com a verdade, volto a falar. Vou caminhar com a verdade. E por enquanto o povo estiver do lado do Casarim, eu estarei sim do lado dele. Por enquanto ele tiver a aprovação que o povo tem feito por ele, eu estarei, esse vereador estará acompanhando ele. Por enquanto ele estiver fazendo o trabalho que ele estiver fazendo, eu estarei sim ao lado de Casarim. E a oposição aqui, gente, é simples. É igual boleto. É igual boleto. Entendeu? Eu fico olhando meus boletos e fico olhando o dinheiro da conta. A gente vai pagando aos pouquinhos, aí vai vencendo. Mas é assim. E a gente está pronto, gente. A gente está pronto para discutir de forma saudável. Entendeu? Então, assim, é igual os 300 lá, né? Camarada vem um timão todinho, os espartanos. Gente, moeda vira. Eu vejo com toda a sinceridade do meu coração. Você sai nas esquinas, o João tá matando o Batista por causa da política. Aí lá na frente, os cabos que estavam aqui discutindo, brigando, tá todo mundo se abraçando. E os camaradas tá até hoje brigado por causa dessa discussão. Então, a política é algo que a gente tem que pensar muito bem. Pensar muito bem antes de deixar uma marca no coração do outro por causa de política. Porque isso tudo vai passar. O poder é passageiro. Mas as marcas que ficam cicatrizadas no coração magoado por causa de uma discussão besta de política, essa não sai não. Então eu espero que a gente possa levar
o jogo da oposição e situação aqui com muita maturidade, para que Colinas não perca o compasso do crescimento. Um forte abraço e que Deus abençoe a nossa querida Colinas Tocantins. Explicações pessoais ainda em aberto. Não havendo, na sequência, o vereador Jefferson Bandeira. Antes do vereador Jefferson Bandeira, gostaria de falar. Não, pode usar. Depois eu falaria. Pode ficar à vontade, vice-presidente. O Ranieri tá ali olhando, ó. O Flamengo cumprimentar a mesa, a pessoa do Augusto, do presidente, cumprimentar os pares, o público presente, todos que nos assistem. E eu uso a tribuna nas explicações pessoais. Confesso que gostaria de ter usado o grande expediente, mas naquele momento eu preferi ouvir, né? Para que a gente. Acho que JK falava que tem que deixar serenar a ideia, né? Você falar em cima da bucha, às vezes você fala bobeira. No discurso da vereadora Nayara Miranda, onde ela fala sobre o bloco de oposição, ela fala de fiscalização, né, de olho na coisa pública. E aí eu volto a falar, como a gente havia falado anteriormente, esse trabalho não se estende apenas à oposição. A diferença é que a situação ela resolve o problema de outra forma. Ela vai junto ao gestor, ela vai junto ao secretário, ela não, às vezes não deixa público a questão toda, mas vai lá e resolve. Então, acredito que esse trabalho de fiscalizar não se limita apenas à oposição. Ela também falou sobre piti, sobre palanque político, que o prefeito foi no hospital e fez um palanque político naquela situação. E eu digo para você, vereadora Nayara Miranda, talvez você não está acostumada com o prefeito diferenciado como o prefeito Casarim é. Prefeito que vai lá no problema, que tenta resolver na hora, para depois não se esqueça, que cai nesse esquecimento. Esse é o prefeito Casarim. Então, eu acho que você foi infeliz na fala. Palanque político talvez tenha sido o que aconteceu naquele caso com Vossa Excelência. Eu nem vou entrar no mérito do que aconteceu, mas como foi conduzido. Então, palanque político, quando um prefeito vai no hospital, vê a situação que está lá e liga para o secretário, eu vejo que, na verdade, é vontade de resolver o problema. Então, em momento algum, houve palanque político. Continuando, e para concluir, eu vi aqui a Vossa Excelência, a vereadora Elma Moisés também falando, e eu digo o que falei na sessão anterior. Tudo se trata muito de apoio por conveniência, ou conveniência política. A vereadora Elma falou muita coisa e assim, nem deu para mim lembrar, foi um discurso longo. Mas eu venho para falar uma coisa. O apoio por conveniência, o apoio o interesse político, acontece. A gente sabe que todo gestor que entra, que sai, ele decide quem vai ser o seu secretariado, quem vai lhe acompanhar, quem são os contratos que vão ser firmados. E a gente sabe que isso é a decisão dele, unicamente dele. A vereadora Elma nos acompanhou durante 4 anos, eu fui servidor junto com ela, sei do trabalho sério que ela fez, do trabalho de excelência que ela fez, mas eu tenho que discordar de Vossa Excelência, vereadora, quando você acusa o prefeito de inúmeras coisas, né? E naquele momento, desde 2021 para cá, o prefeito Casarim não era essa pessoa que a senhora acabou de pintar aqui? Ou a senhora tinha conveniência política? Ou era um apoio por conveniência? E ele só se tornou essa pessoa intragável, como foi vinculado nas redes sociais. E aí eu te pergunto, vereador Judeão, intragável para quem? Se a gente pega qualquer pesquisa e o cara tem 90% de aceitação da população, ele é intragável para quem? A quem interessa esse termo intragável? Será só a classe política, só a gente? Ou será que nenhum dos vereadores que hoje estão no bloco de oposição não vê o que o povo fala na rua? Onde o prefeito é nomeado como o prefeito, o melhor prefeito da história de Colinas. Não é à toa que ele foi reeleito como o prefeito mais bem votado da história, com 14 mil votos. Eu sei que o prefeito Casarim tem seu jeito diferente,
né? Não sei nem como distinguir. Ele tem um jeito dele. E isso cada um tem seu jeito. Eu tenho o meu, o presidente Augusto Agra tem um jeito dele. E não sou eu que vou mudar o jeito dele, nem ele vai mudar o meu. Agora, se você quiser utilizar a forma como o cara trata, como ele administra a coisa pública, você tem que também falar dos méritos dele. Porque ele deu exemplo de como cuidar da coisa pública. E até hoje eu não vi nenhum prefeito falar assim, epa, eu fiz melhor que esse cara. Nenhum. Nunca vi. Então, a gente pode falar da pessoa do senhor prefeito Casarim, pode falar. Agora, nunca vamos falar aqui nessa casa que ele é um mau prefeito, que é um mau administrador, porque ele demonstra, tanto nas suas coisas pessoais, como na administração da coisa pública, como se administra. Então, novamente, eu venho falar, não se pode fazer oposição por interesses particulares. Interesses particulares. Porque naquele momento, vereadora Elma, em 2021 até 2025, mês passado, ele era um ótimo prefeito. Quando a senhora foi secretária durante quase 4 anos, quando ele manteve a sua indicação de secretária lá, ele sempre foi uma pessoa boa. Mas agora, a partir do momento que ele retirou a pessoa que a Vossa Excelência tinha indicado por decisão unicamente dele, a decisão dele, ele é o prefeito, ele se tornou uma pessoa ruim. Então é isso, senhor presidente. É sobre apoio por conveniência, é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu falei na última sessão, mas é isso, essas são minhas palavras. Com a palavra, a professora Elma, as explicações pessoais, tempo de 5 minutos sem direito à parte. Eu quero cumprimentar a mesa, presidente Augusto Agra, e quero falar sobre essa situação, Jefferson Bandeira, que eu acredito que você não entendeu muito. O prefeito Casarim, ele fez um bom trabalho. Ele tinha dinheiro em caixa e ele executou as obras com dinheiro que estava em caixa. É tanto que o povo de Colinas reelegeu ele. Teve uma votação expressiva. Eu sempre caminhei com ele e acreditei no projeto dele. Só que a indicação política é dele. É ele que indica, sem sombra de dúvidas. Agora, não justifica a justificativa dele que estava mandando a secretária embora porque eu não defendia na tribuna. E não para por aí as ameaças dele. Tá aqui, ó. Aqui, gravaram, alguém mandou para ele e ele me ameaçando aqui. Tá? Peraí. Como assim? Então, vocês que é da base, tem que levar ele para fazer um tratamento psiquiátrico, porque acho que ele não está batendo bem na bola, não. E tá ruim. Tá? Porque não é o fato dele ser elegido por Colinas, que a maioria, que ele vai ficar ameaçando todo mundo. Quem dessa Colinas, tá bom, desaforado, mas também não precisa extremo. Ele tem que me largar de mão. Eu não quero ser base, eu não quero ser base, eu não quero ter indicação na Câmara, eu não quero ter secretaria, eu não quero nada dele. Tudo que é pro bem de Colinas, eu vou votar. Tudo. Eu sou base do povo de Colinas. Não sou base dele para ele mandar em mim. Que fica bem claro, não distorça, tá? E fala para ele me largar de mão. Só isso, esquecer. Porque eu tô aqui na sessão e ele tá aqui me ameaçando. Tá aqui. Olha, tá vendo? Alguém mandou para ele. Ele tá aqui falando comigo. Me larga de mão. Ele sabe, ele me conhece. Ele sabe que quando eu esparramo, eu sou igual arroz no chão. Não tem nada que junta. Então, para por aqui, para a conversa fiada. Eu não tenho medo de homem, não tenho medo de mulher. E não vou me intimidar. E não vem com conversa, entendeu muito bem. A Ludmilla era cargo dele, ele mandava ela embora e punha a hora que ela queria. Agora não justifica ele falar para mim que ia mandar porque eu não era o cachorro pitbull dele na Câmara. Eu falei para ele, se você quer cachorro, manda para a Câmara. Eu não sou vaca para você me vender. Tudo que eu falei aqui está lá no celular dele. Porque eu não tenho medo dele, não. E para que por aqui respeito é bom e não quer demais. Ainda nas explicações pessoais, ainda aberto, a vereadora Nayara Miranda na sequência.
e vai acabar. Pode. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente Augusto, demais vereadores, comunidade presente. Queria só responder também aqui ao vereador Jefferson Bandeira que eu não fui infeliz nas minhas palavras não, viu? Até porque a comunidade pode atestar tudo o que está acontecendo. Isso é um processo, vereador Jefferson Show, que está sendo acompanhado, as pessoas estão vendo. Sua fala fica isolada diante de tantos acontecimentos. Então, o que você fala não combina com o que acontece durante todos esses meses. O processo foi gradativo, foi aos poucos. Ele foi derrubando um a um. Isso começou lá atrás, com a violência política de gênero que o gestor cometeu em relação à minha pessoa. Então, a sua fala ela não combina em absolutamente nada com as atitudes do gestor e com os últimos acontecimentos, onde nós tivemos aí 6 pessoas saindo da base. Quando o senhor fala sobre prefeitos, que o prefeito Casarim foi o melhor, que ninguém está batendo, dizendo que ele não foi o melhor. Todos os prefeitos do município de Colinas tiveram contribuições positivas. A gente não pode falar o 100% de cada um, não estou aqui para falar o que cada prefeito fez, mas pode ter certeza absoluta que cada gestão teve alguma contribuição para o município de Colinas. Então, nós não podemos colocar uma totalidade para um gestor com base na paixonite de vocês aí, infelizmente. Então, vocês estão defendendo o indefensável, porque essa cidade ela está atolada no retrocesso, sim. Está atolada, porque aqui a gente não tem saúde, aqui a gente não tem lazer, a gente tem obras inacabadas e temos muitas contas sem transparência no portal da SICAP e sem informações no portal da transparência. Então tem coisa para a gente olhar e fiscalizar. São muitos anos falando que nessa Câmara a gente não tem atuação, vereador não faz nada. Gente, vereador é para fiscalizar. Vereador não tem como executar uma obra para o município, mas a gente pode buscar emenda junto a deputados. Nós podemos lutar para trazer recursos para o município para que obras sejam feitas pelo executivo. Mas o papel principal do vereador é fiscalizar. Se não tiver vereador aqui para falar o defeito da cidade, não vai haver fiscalização. Então as coisas vão estar mesmo realmente perfeitas, como vocês estão falando. Só que eu tenho que falar uma coisa para vocês, vereadores de base. Vocês têm que consultar a opinião e as demandas com os moradores. Porque de vez em quando fica parecendo que a gente não mora na mesma cidade. Porque na cidade de Colinas que eu moro, tem coisas boas, e eu já subi aqui para falar do prefeito de forma positiva. E tem coisa que precisa organizar. E eu vim aqui, subi na tribuna e falei também. Então, assim, essa cidade não é perfeita como o discurso do senhor está falando aqui, vereador Choquito. E às vezes o vereador Gildão também só fala coisa positiva. A gente tem que procurar aquela mulher que falou lá no vídeo do Colinas Notícias, quase chorando, falando sobre a poeira, que todo dia ela chega na casa dela e vê aquela poeira. A gente tem que falar com a pessoa que estava 2 horas esperando na fila do hospital. A gente tem que falar com gente que não tem dinheiro e cria rifa para poder fazer exame porque não conseguiu na regulação do município. Isso são coisas que a gente precisa ver. Não adianta chegar aqui na tribuna e falar que o prefeito está 100%. Porque não existe gestão 100%. Eu não estou falando só da gestão do atual gestor Casarim, não. Eu estou falando do prefeito Adriano, estou falando do prefeito Santana, do prefeito Gilson, da prefeita Maria Helena. Não existe gestão 100%. Mas aí, às vezes, quando a gente vem aqui e registra uma reclamação, vem para cima da gente para falar que a gente está errado. Mas as demandas, elas são visíveis. A gente está aqui para defender o povo e trazer a demanda. Mas, às vezes, é rebatido com uma ilusão de um mundo, de uma Colinas, que só existe na cabeça do senhor. Porque o senhor não falou um defeito até agora. Só disse que o prefeito é 100%, 93% de aprovação. Mas vamos visitar o pessoal que está precisando de ajuda. Vamos visitar, quem sabe, pessoas aí que estão padecendo em relação à saúde, crianças que não têm um lazer, porque essa cidade precisa de ações de lazer, precisa de um planejamento, precisa de mais segurança, precisa de Secretaria da Mulher com políticas voltadas às mulheres da nossa cidade. Está faltando muita coisa. Então, seja a base, mas faça um discurso mais realista, porque realmente, infelizmente, não está combinando, viu? Não dá para ficar fazendo tribuna aqui, falando só, dizendo que perguntou para quem é funcionário da prefeitura, que precisa do emprego e por isso só tem que falar bem.
A gente tem que procurar onde está a demanda. E aí sim subindo aqui na tribuna e falar, tá bom? São essas as minhas palavras. Conhece a vereadora Daiane Mota nas explicações pessoais com tempo de 5 minutos. Senhor presidente, quero ser bem breve no meu posicionamento, não queria fazer o uso agora, mas em respeito à população que está aqui, que está nos assistindo, que também tem nos questionado na rua o que está acontecendo aqui na Câmara, que iniciou tão bem em paz e harmonia, né? E agora está tomando essas medidas. Já subi nessa tribuna, quando voltamos agora de férias, novamente subi e reafirmei o meu compromisso. E mais uma vez, senhor presidente, eu vejo a necessidade de reafirmar o meu posicionamento como base da gestão municipal. Faço isso com consciência tranquila e com a firmeza de quem entende que a política ela precisa ser feita com respeito, com verdade e com paz. Sei que a política, infelizmente, muitas vezes nos coloca em situações difíceis e decisões que nem sempre agradam a todos. Respeito profundamente a decisão e a escolha de cada vereador aqui presente. Mas também peço respeito, senhor presidente, à minha decisão de permanecer defendendo o trabalho dessa gestão, que tem transformado para melhor a vida do povo colinense. Sim, não moramos numa cidade perfeita e não vamos morar, porque de acordo que a cidade vai crescer, vai sempre haver problemas. E nós estamos aqui para poder sanar esses problemas. Não vamos sanar todos, não, mas uma grande parte. Minha bandeira sempre será a do diálogo, da união e da construção coletiva. Trabalhei arduamente durante esses meses todos nos bastidores da política para não deixar isso tudo aqui acontecer. Não levanto a voz, Marco Júnior, para atacar ninguém. Eu levanto a voz para defender aquilo que acredito ser o melhor para a nossa cidade. Como todos sabem, sou evangélica, acredito no que a palavra do Senhor diz. E em tudo na minha vida eu gosto de refletir no que a palavra diz. E eu gostaria de deixar a seguinte reflexão no livro de Hebreus 12:14, que diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que possamos seguir cada um com suas convicções, mas sempre unidos no propósito maior, que é servir o nosso povo com dignidade, verdade e paz. Porque enquanto eu estiver aqui, o meu compromisso, primeiramente, é com Deus. E segundo, com o povo dessa cidade que me elegeu. O que for melhor para a cidade, vocês tenham certeza que a vereadora Daiane estará aqui. E não tenho medo de estar na base do prefeito. Sei dos problemas, sei de tudo. Mas eu estou buscando resolver cada um deles. Sei que eu não vou conseguir resolver tudo. Mas se eu puder chegar no fim desse mandato e saber que o meu mandato, ele conseguiu mudar, pelo menos um pouco, a vida dos colinenses, eu sairei dessa casa de leis com um coração grato a Deus. Porque eu estou aqui não para fazer politicagem, mas para servir o povo com verdade. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Na sequência, algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, mas eu gostaria de deixar aqui uma fala eu estou aqui já, estou no meu 3º mandato e eu tive com o prefeito Adriano nos 4 anos do prefeito e também tive com o prefeito Casarim, não todo o seu mandato dele, porque foi oposição no começo do mandato dele por quase 2 anos, e acompanhei o prefeito Casarim na eleição, na última eleição dele. Do partido dele, ele é o presidente do partido, eu sou vice-presidente do partido. Mas nos últimos 2 anos que eu acompanhei o prefeito não tinha base aqui na Câmara. Assim como não tem hoje. E o prefeito precisava realmente de sustentação. E essa sustentação foi dada por mim. Mas nesses 2 anos,
que eu tive com o prefeito nunca se comportou como hoje. Nunca. E depois dessa última eleição, o prefeito demonstrou que os 14 mil e alguns votos criaram um efeito negativo em relação a ele. Porque o tom de voz mudou. A forma de conversar mudou. Vossa Excelência já passou por isso. Já saiu desta casa e entrou no seu carro indignada. Por frases ditas pelo prefeito. O vereador Gideon também passou por isso. O vereador Choquito eu nunca presenciei, mas eu sei que ele também já passou. O que a gente hoje vive nesta casa é uma questão muito mais além do que política, minha gente. A gente precisa entender isso. É uma questão de respeito pelo poder. Nós somos o segundo poder. E a gente tem que se comportar como? O prefeito ele tem que entender e tem que se comportar como? A sessão está acontecendo, o prefeito está nos bares da cidade, nos espetos, por incrível que pareça, falando horrores da minha pessoa. Com microfone. Tem pessoas que já me mandaram aqui, ó, o prefeito acabou de passar aqui, disse que o nome menorzinho que ele chamou, eu nem posso nem falar aqui. Então, isso é postura do prefeito? Isto é postura de um prefeito? Não. Vereador Gideon, a única diferença de um boleto para essa base é que o boleto lhe diz lá um preço. E essa base que foi criada aqui, a oposição foi criada, ela tem valor. O que tem valor não tem preço. Não se paga o que tem valor. Respeito sua opinião. Talvez tenha sido infeliz no boleto, né? Vossa Excelência procurou objetivo para achar ou para adjetivos para achar o que o prefeito era. Eu entendi. Vossa Excelência não encontrou porque talvez no Aurélio, no nosso dicionário, não vai encontrar, porque eu ainda estou procurando. O que eu vi da professora Elma, uma mulher que está na política há muitos anos, isso é mágoa. Nem sempre as pessoas estão aqui para aceitar. Todo mundo tem seu limite e sua regra. Régua. A gente aceita até um certo ponto as coisas na nossa vida. Eu coloquei uma régua, sabe, bem mais baixa para mim na minha vida e na política. Porque se eu aceitar que algumas imposições, eu vou deixar de ser o Augusto, que as pessoas lá fora acreditam em mim. Então assim eu não vou. Vou usar a minha política no momento certo, da maneira certa. A população vai entender. Porque em 8 meses, nós estamos no mês de agosto. Pasmem, nenhum projeto que o prefeito enviou para esta casa foi rejeitado. Absolutamente nenhum. A oposição não está para atrapalhar Colinas nunca. Essa oposição foi criada por respeito. Eu anotei aqui, o jeito de agir transformou essa casa. Já disse desde a eleição da sessão passada. Ele foi escolhendo e atacando um a um. Ele que construiu o que está aqui hoje. Nós não somos obrigados a aceitar. Nenhum de nós. Nenhum de nós é obrigado a aceitar. Mas ele é obrigado a respeitar esse poder como tal. E essa presidência, te falo, para defender esse poder, eu vou fazer o que for possível. Colinas não vai pagar por isso. Mas talvez quem pague vai ser o prefeito. Então, não mais na venda tratada, declaro encerrada a presente sessão, mas antes gostaria de